Reajuste de mensalidade, matrícula, compra de uniforme, lista de materiais. Quem tem filho em idade escolar tem que preparar o bolso para arcar com os custos que sobem a cada ano. O programa Artigo 5º começa agora e vai falar sobre os direitos do consumidor quando se trata dos gastos com a volta às aulas. O artigo 5º determina que o Estado é responsável por promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre o que fazer para não ser lesado com os gastos da volta às aulas, eu recebo no estúdio do artigo 5º Paulo Roberto Binicheski, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, e a advogada Renata Vilas Boas, professora de Processo Civil. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Paulo, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente se existem muitas reclamações de pais insatisfeitos com os aumentos. Na Promotoria de Defesa do Consumidor, nós não temos reclamações em número significativo. Existe uma associação aqui no Distrito Federal que todo ano formula representações, tomando como base aquelas escolas que mais aumentam as mensalidades, quando há um aumento muito acima da inflação. No PROCON tem algumas reclamações. Doutora Renata, e esse é o caminho para os pais buscarem uma associação, uma forma de se unir para poder evitar os gastos abusivos? Uma das formas seria essa, né? A união entre esses pais em prol de uma escola de melhor qualidade e num valor mais acessível. E eles têm buscado esse caminho? Não. Isso é extremamente difícil, né? Você montar uma associação, conseguir dividir essas ideias, compartilhar. Apesar deles terem um objetivo em comum, a conversa e o diálogo é muito difícil. E o aumento das mensalidades escolares é uma das contas que mais pesa no bolso das famílias brasileiras. O valor é regulado por lei, mas mesmo assim são constatados abusos por parte de algumas escolas. Neste ano, o aumento no valor das mensalidades das escolas particulares no Brasil pode ultrapassar os 15% em alguns estados, o que representa muito mais do que a previsão do índice de inflação. O valor das anuidades escolares é regulado pela Lei 9.870 de 1999. Ela determina que o reajuste deve ser feito com base no planejamento orçamentário e também pedagógico para o próximo ano. Investimentos em bibliotecas e laboratórios de informática, por exemplo, podem fazer o valor da anuidade subir, mas muitas vezes são constatados abusos das escolas no valor das mensalidades. Nós visualizamos o abuso pela falta de transparência que existe, né? A lei é bem clara, essa lei empodera os pais e também dá poder às escolas, limitando a ação da escola para inclusive negociar de forma coletiva sobre a questão dos aumentos que vão ser empregados. E a obrigação da escola, também prevista na Lei 9.870, apresentar a planilha de custos. Assim, os responsáveis podem avaliar se as melhorias que estão sendo propostas justificam o reajuste. Os cálculos das anuidades escolares, dos valores da prestação de serviços educacionais e os valores de reajustes são feitos tendo em vista o planejamento pedagógico para o ano de 2015 e o planejamento orçamentário. Cada escola tem autonomia, de acordo com o seu planejamento para 2015, de fixar o seu índice de reajuste. A cada ano cresce o número de alunos saindo das escolas particulares e indo para as escolas públicas. Segundo o diretor do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, o aumento nas mensalidades é o principal fator que leva a essa migração. Os pais, eles têm que cortar de alguma forma, né, o orçamento e veem tirando os alunos das escolas particulares para a escola pública. Hoje, as escolas públicas, muitas delas já estão com salas de aulas lotadas, né? O impacto futuramente disso aí pode ser mais alunos, com menos espaço em sala de aula e mais desgaste para o professor. Doutor Paulo, os aumentos são regulados por lei. Por que mesmo assim existem os abusos? É um pouco complexo você falar em abuso, né? Porque a lei não condiciona mais o aumento em face do que da inflação passada, e sim, como foi já explicado, no investimento pedagógico que a escola vai promover. Então isso fica um campo muito aberto na subjetividade. É por isso que há necessidade desses gastos serem declarados em planilhas, desses investimentos, desse custeio, para que possa ser fiscalizado pelos órgãos competentes, como é o PROCON e o próprio Ministério Público.
E é isso que justifica também que em muitos estados os valores, o aumento das mensalidades ficou acima da inflação? Sim, porque hoje a economia não está mais indexada. O aumento não está vinculado à inflação, e sim àquele investimento que a escola pretende fazer na melhoria do seu planejamento pedagógico. Muitas vezes isso é real, então não há o que se falar em abusividade. E, vez por outra, isso pode ser irreal, pode ser algo maquiado. Por isso que há necessidade de uma fiscalização. Se for constatado uma fiscalização, numa análise dessas planilhas, que aqueles investimentos não foram efetivamente realizados, poderá ser anulado o reajuste, inclusive com a devolução dos valores cobrados a mais. Doutora Renata, e é papel dos pais, é dever dos pais fiscalizar se esses investimentos estão sendo mesmo realizados? É obrigação deles, porque, afinal de contas, eles é que estão pagando por isso. Então, no momento que houve essa proposta de fazer essa melhoria nessa escola, né, com investimento em laboratórios, biblioteca, passa agora a ser na obrigação desse pai fazer essa análise se realmente isso foi feito, porque, se não foi, ele está pagando por algo de forma abusiva. Aí sim a gente vai entender que é abusivo. Nesse caso, então, como, né, o doutor Paulo colocou agora há pouco, será necessário rever esses valores, porque ela está prometendo uma coisa que acabou não cumprindo. E qual é o poder de barganha desses pais se eles não concordam com esses aumentos ou se eles também não concordam com o planejamento que a escola está oferecendo? Eles podem influenciar nisso? Com relação à proposta pedagógica da escola, o pai não tem como influenciar. Ele pode levar sugestões do que ele acha mais adequado, mas as escolas têm essa autonomia. A partir do momento que ela se propõe a seguir o que o MEC determinou, e dentro do que é previsto na legislação educacional, ela tem que cumprir aquele mínimo previsto pelo MEC. Mas, além disso, ela pode criar outras propostas pedagógicas. E o pai pode gostar ou não dessas propostas. Mas aí é a questão de escolha desses pais. Por isso que a gente tem essa quantidade de escolas com propostas pedagógicas diferenciadas. Se ele não gostou daquela, ele pode, então, buscar uma outra que adeque mais ao perfil daquela família. Promotora, a gente viu na reportagem que muitos alunos estão trocando a escola pública pela particular. Se o estudante faz essa opção, a escola tem um prazo para poder entregar, para liberar essa documentação? A lei que regulamenta o assunto, ela não estipula um prazo máximo do fornecimento da documentação. Então, a gente tem que analisar isso pelo princípio da razoabilidade. O ideal seria que imediatamente os documentos fossem fornecidos, até porque a escola já os possui. No caso concreto, pode ser avaliado quando às vezes há uma demora excessiva no fornecimento dessa documentação, se não há um abuso da escola, né, que a gente chamaria isso de retenção indevida da documentação, inclusive pode configurar até uma prática penal. O ideal seria que no prazo máximo de até 15 dias essa documentação fosse fornecida. Doutora Renata, o promotor falou aqui da retenção de documentos. Isso não pode ser feito em ocasião nenhuma, situação nenhuma, mesmo se o aluno tiver em débito com a escola, por exemplo? Não pode. São duas esferas distintas. Uma é a relação que, né, esses pais teriam com a escola do ponto de vista econômico. Deixou de pagar as mensalidades. Nesse caso, a escola deverá ajuizar a ação específica para cobrar esses valores. Mas reter histórico escolar ou qualquer informação do aluno, isso ela não pode fazer. Aí tem que acionar a justiça, né? Infelizmente vai ter. Nós temos uma pergunta feita por um telespectador. Vamos conferir. Eu sou obrigado a pagar a taxa de matrícula e se meu filho reprovar, eu perco o dinheiro? Doutora Renata, como é que fica nessa situação? O pai pode pedir de novo esse dinheiro de volta ou ele pode usar para matricular outro filho ou em outra série, por exemplo? A taxa de matrícula, né, o objetivo é matricular aquele aluno naquela série. Porém, se esse aluno não tem a condição necessária, que é sido aprovada na série anterior, ele não pode ingressar na próxima. Logo, essa taxa ela deverá ser devolvida ou, se for o caso, abatido esse valor na mensalidade da série em que esse aluno já se encontra. Então, algumas escolas elas têm essa flexibilidade, né? Ou até mesmo, se vem um irmão a ser matriculado, você trabalhar esses valores. Ele não pode reter. E como funciona a pré-matrícula? É preciso pagar para garantir uma vaga também? Eu entendo que não deveria. Algumas escolas cobram isso, mas hoje em dia o número de vagas que estão sendo ofertadas está maior do que a demanda. Então, eu acredito que essa ideia de pré-matrícula, ela vai acabar com o tempo e ela está sendo absorvida. Então, eu faço a pré-matrícula para garantir a vaga, mas ela é abatida na primeira mensalidade. Aí, desse jeito, pode? Aí, sim. E muitas escolas cobram matrícula, outras cobram a mensalidade de janeiro, quando muitas vezes nem tem aula ainda. O que a lei diz? Pode-se cobrar as duas taxas ou tem que ser uma ou outra?
A matrícula pode ser cobrada porque é um serviço que é prestado para avaliar se o aluno tem condições de ingressar naquela série. E a mensalidade ela é o valor que é cobrado para aquele curso. Então, em tese, isso é possível de ser cobrado. Claro que na prática as escolas, na primeira mensalidade já é absorvido o valor da matrícula, porque senão ficaria muito oneroso aos pais. Pagar duas vezes em janeiro. Pagar 2 vezes em janeiro. Então, as escolas, elas, dentro do bom senso, elas diluem ao longo do ano esses valores. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada Renata Vilas Boas, professora de processo civil, e Paulo Roberto Binicheski, promotor de justiça de defesa do consumidor. No programa de hoje estamos falando sobre os gastos com a volta às aulas. E desde novembro de 2013, a lei que dispõe sobre o valor das anuidades escolares sofreu mudanças. Com a entrada em vigor da Lei 12.886, se tornaram nulas as cláusulas contratuais que obriguem o contratante ao pagamento adicional ou fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição. Estes custos devem ser considerados nos cálculos do valor das anuidades ou semestralidades escolares. Promotor, essa determinação tem sido cumprida ou isso ainda é problema para os pais? No início houve uma certa confusão, né? Uma confusão até de interpretação do que essa lei veio a dispor sobre o assunto. Houve uma representação lá no Ministério Público, nós instalamos um inquérito civil, convocamos todas as escolas, fizemos várias reuniões com as escolas e aí, mais recentemente, houve um acordo com as escolas no sentido de que elas devem enviar ao Ministério Público com antecedência quais são os materiais que eles vão pedir e isso foi solucionado. Então, nós esperamos que no ano de 2015 não ocorra nenhum incidente com relação aos materiais que vão ser exigidos dos alunos. Doutora Renata, agora a lei também fala que esses custos com materiais coletivos devem ser distribuídos aí pelas semestralidades ou pelas anualidades. Como é que o pai pode fiscalizar se esse custo é mesmo real, se não está sendo jogado para cima? É aquela ideia da participação constante desses pais na vida escolar dessa criança, desse filho, o que está acontecendo. Então, ele vai fiscalizar para ver se realmente isso que foi colocado, inserido na planilha, isso está efetivamente acontecendo no mundo real. Então, passa a ser a obrigação dele também. E hoje os pais têm essa consciência? Não, não tem. Infelizmente, muitos pais nem sabem o que acontece dentro da escola. Coloca um menino ali, às vezes abre a porta do carro, a criança desce e esse pai não participa da vida dessa criança no momento escolar dela. E vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Eu sou obrigada a comprar itens de uso coletivo que estão na lista de material escolar, como papel higiênico e papel A4? Promotor, a gente já viu aí que a lei determina que não pode ser cobrado. Mas e nas escolas públicas? Como é que funciona? A escola pode, por exemplo, pedir a colaboração dos pais ou responsáveis? Na escola pública, a obrigação de fornecer todos os itens necessários aos estudos dos alunos é do Estado. É claro que o Estado hoje é carente de recursos, né? E muitas vezes os recursos são mal empregados. Aí depende da consciência, né, da cidadania, do interesse dos pais e se puderem realmente colaborar. Então, eu acredito que a comunidade precisa se envolver também na melhoria da escola pública. Nós temos vários exemplos aí no país afora em que os pais assumem esse papel juntamente com os professores e a escola pública se torna muito melhor do que a escola particular. Eu mesmo estudei a vida toda em escola pública, né? E nós colaborávamos sempre na formação da escola, na melhoria. Às vezes é necessário uma pintura na escola. O Estado não fornece os meios, né? Não fornece os meios, a temporada de licitação. E aí a comunidade precisa se envolver, né? Então, faça a sua escola pública ser melhor que a escola particular. Seria um bom caminho, né, doutora Renata? Com certeza. Eu entendo que a escola pública deveria se destacar. O ensino na escola pública deveria ser muito melhor do que é. E eu acho que os pais podem auxiliar nisso, tanto na cobrança, né? Professor, olha, podia dar uma atenção melhor aqui, podia, né, aprofundar um pouco mais essa matéria, esse assunto, porque isso é o que a criança vai levar para o resto da vida, né? Esse ensino, essa educação. Então, a participação dos pais, auxiliando, às vezes, vamos fazer um mutirão para ajudar a pintar a escola, né? Essa interação
ela faz com que esse sistema realmente funcione. Não é simplesmente deixar que o Estado resolva. Nós somos o Estado, né? E nossa união é que vai fazer realmente a força. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Eu tenho o direito de ver a lista de material antes de renovar a matrícula do meu filho? Promotor, como é que funciona? Os pais ou responsáveis têm esse direito? Sim, a lista dos materiais tem que ser enviada com antecedência aos pais, né? Isso, quando vai informar a renovação da matrícula, qual é o aumento, já tem que enviar a lista dos materiais. Doutora Renata, agora a escola, ela pode determinar o local ou a marca do material que o pai tem que comprar, ou aí ele é livre para pesquisar e para ver o melhor preço? Nem o local e nem a marca, né? Então, ela vai estar dizendo assim, se é lápis de cor, coloca lá, uma caixa de lápis de cor com 12 unidades, ponto. Acabou. Não pode dizer nenhuma marca, porque isso acaba influenciando ao pai que acha que tem a obrigação de adquirir aquele produto. E cada pai vai adquirir o produto dentro da sua possibilidade financeira. Os pais, eles podem se unir, existem algumas lojas nas grandes cidades que vendem, né, em uma quantidade maior, e aí eles, ao se unirem, podem conseguir um preço mais em conta. Vale a pena, né? Vale. Agora, se o pai achar que a escola está pedindo algum item numa quantidade exagerada, ele pode também questionar isso? Pode, né? Então, imagine assim que ele coloque lá 24 caixas de lápis de cor de 12 unidades. Sabe que não vai usar. Você fala, não é possível que uma criança vá consumir isso tudo. Então, você pode questionar o quantitativo. Por que que tem isso aqui? Além disso, as coisas que forem colocadas ali dentro, se não forem inerentes àquela faixa etária, àquela série, também pode ser questionado. Bom, e quem tem filho em idade escolar sabe bem que a lista de materiais pesa no bolso. A nossa equipe foi às ruas saber o que as pessoas acham do que é pedido pelas escolas a cada ano. Não sei assim na área pública, mas o meu filho estuda na área particular e assim eles pedem muito material e por fim sobra muito. Ano passado mesmo, coisas que eu comprei, tipo tinta, massinha, lápis de cor diferente, modelos diferentes, que não chegaram a usar, né? Então, assim, a gente já reclamou, ano passado a gente reclamou, esse ano novamente, porque muita coisa não volta. Eles pedem uma lista no primeiro semestre e no segundo eles pedem para repor, né, o que diz que foi gasto, que não chegou nem a gastar o do primeiro. Eu acho um absurdo mesmo. Normalmente tem muita coisa na lista abusiva, né? Cabe a gente dar uma olhadinha, mas a gente não tem muita saída, sabe? O abuso é grande. E outras coisas, nós somos culpados, porque os pais compram. Se não, agora tem escola que não tem, nem tem livro, mas é tablet. Doutora Renata, há muito abuso mesmo? Uma coisa é o que você, enquanto pai, lendo aquela lista, vai achar que é abusiva. E a outra é você verificar, no caso concreto, se realmente aquilo ali vai ser utilizado. É porque a gente não tem noção de como essas crianças gastam. Lembra, os pais estão em casa e não estão vendo o dia a dia daquelas atividades. Aí, se você pensa numa massinha, aí você fala, nossa, ele está pedindo aqui 4 potinhos de massinha, por exemplo. A criança gasta essa massinha numa rapidez incrível. E quando elas estão brincando, manuseando, isso aqui simplesmente some. Quem tem criança pequena em casa e já comprou massinha, entende o que eu estou falando. Sabe que gasta mesmo. Sabe. Mas quando você vê num papel na lista, às vezes você não associa isso. Então, essa ideia de que isso é uma quantidade abusiva, novamente a gente tem que ver no caso concreto. Qual é a proposta pedagógica, para qual a finalidade, a utilização dessa massinha? Então, uma criança pequena, né, lá com seus 4, 5 anos, que está começando a escrever, ela precisa da massinha para poder articular, né, e aí ter o toque mais fino. Não basta ver o quantitativo e o objeto, e sim a proposta pedagógica que vai estar sendo utilizada com aquele objeto. Então, eu preciso casar esses dois. Vocês estavam comentando aqui enquanto assistiam, não dá também para considerar a escola uma inimiga do pai, do responsável dos alunos, né? Tem que checar, mas tem que ver direitinho o que acontece. Que não, você tem que pensar na boa fé, né? As escolas, elas têm uma missão, né? Uma delegação do poder público e elas devem cumprir bem essa delegação, né? Ajudar no aprimoramento, na formação do aluno. O pai não deve encarar a escola como um adversário, e sim como um aliado. Então, é por isso que a gente recomenda que os pais vão até a escola, busquem se informar melhor e participem do processo. As escolas são muito receptivas a isso. Doutora Renata, agora uma entrevistada falou ali de tablet.
Se o aluno não tem condições de acompanhar essa evolução tecnológica, como é que fica? A escola pode pedir realmente um material desse valor? Hoje nós estamos ingressando nesse mundo e não tem volta. O que eu acho? Que quando são os alunos já normalmente matriculados naquela escola, ele não pode ser pego com uma imposição nesse sentido. Porque aí eu já teria todo um histórico e aquele aluno não poderia ser brindado com essa surpresa desagradável. Mas se vamos começar numa escola nova, eu estou ingressando no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, né? E a proposta dessa escola é a utilização dessa forma de material, então todos os ingressantes têm a opção de fazer a matrícula já sabendo da existência dessa exigência. Por isso que a lista de material precisa vir primeiro, né? Não posso ser pega no meio do jogo. Mas se há uma proposta nova e eu estou começando da estaca zero, eu entendo que seja possível. Promotor, agora mudando um pouquinho, vamos falar do uniforme escolar. A escola pode determinar a marca, a loja onde vai ser comprado, ou cobrar uma taxa para poder fornecer esse uniforme? Como é que funciona na prática? Isso os pais que têm que buscar o uniforme no mercado, né? A escola não pode impor. Claro que muitas vezes a escola já indica um determinado fornecedor em que o pai poderá buscar, até porque vai sair mais barato aos pais, né? Porque aquele fornecedor que vendeu uma maior quantidade, ele vai poder oferecer um preço melhor, né? Mas a liberdade é a regra, os pais podem buscar aonde eles entenderem melhor. Doutora Renata, outro gasto também para muita gente é o transporte escolar. Quais são os cuidados que os pais devem ter na hora de contratar? No momento que o pai fez a opção por contratar uma van, ele precisa verificar se essa van ela está devidamente regularizada. Se o motorista ele tem a habilitação necessária para esse tipo de transporte e se não existe nenhuma informação desabonadora. Não existe multas em referente à alta velocidade, né? Se aquela van tem também a pessoa que acompanha, dependendo da idade da faixa etária das crianças, né? Então, além do estado específico do objeto, né, da van específica, eu preciso ver quem são essas pessoas que vão estar acompanhando, qual é a faixa etária, se é habilitado ou não. Então, são detalhes que precisam ser vistos antes da contratação. Os pais têm que fiscalizar, eles têm que participar desse processo. Não simplesmente chegar, abrir o portão da sua casa e largar o seu filho para ir para uma van. Tem que olhar quem é o motorista, quem é o condutor daquele carro. Será que é uma pessoa habilitada? Será que é uma pessoa séria? Será que não tem problema com bebidas? Porque, em verdade, é a vida do seu filho que está em jogo. Então, o papel preponderante nisso é dos pais. Os pais que têm que participar disso. Bom, para terminar, eu gostaria de uma dica de vocês de como os pais devem proceder para evitar que a volta às aulas saia mais cara do que o necessário. Doutora Renata. A minha dica é sempre comprar essa lista com antecedência. Não deixar nunca para a última hora, porque, primeiro, que as papelarias elas têm uma dificuldade de atender, o número de atendentes acaba sendo pouco pela demanda do número de pais. Então, você não vai ser bem atendido como seria num momento mais tranquilo. E, segundo, porque normalmente há um aumento de preço nesse momento, né? Então, quanto mais cedo você conseguir comprar essa lista, melhor é. E para o senhor, doutor Paulo? Eu recomendo aos pais que pesquise muito no mercado, porque há uma disparidade enorme de preços, né? Os pais devem pesquisar o maior número de fornecedores, de lojas, porque às vezes é possível você encontrar um preço melhor. E isso faz parte do mercado. Além de pesquisar, pechinche também, né? Pedir um descontinho básico. Pedir um descontinho básico, né? A pechincha ainda não foi revogada na nossa economia liberal, né? Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Renata, promotor Paulo, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!